Você que fica, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Primeira epístola de João, capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura na sua Bíblia. Assim está escrito: Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Quero convidá-lo a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus em oração. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nessa noite nós temos a oportunidade de, como igreja, prestar um culto ao Senhor. Nós o oferecemos, não porque somos bons ou porque há algo de bom em nós. Nós oferecemos o culto ao Senhor através dos méritos de Cristo Jesus. A centralidade, Pai Santo, neste culto é em Cristo Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. E mais uma vez nós rogamos ao Senhor que através de servos falhos e pecadores, como são aqueles que constantemente sobem neste púlpito para pregar a Tua Palavra, que o Senhor se apiede de nós e fala aos nossos corações através da Tua Palavra, Pai. Pai Santo, fala às nossas vidas, ajude-nos não apenas a ouvir a Tua Palavra, não apenas compreendê-la, mas acima de tudo colocá-la em prática na nossa vida. Nós mais uma vez pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, quero nessa noite pregar sobre as implicações da adoção divina, partindo do capítulo 12 da nossa Confissão de Fé de Westminster. E por que quero falar sobre isso? Nessa semana, a jovem Carol Camilo, da nossa igreja, publicou na sua timeline no Facebook alguns dados do Conselho Nacional de Justiça sobre a adoção. E algumas coisas bastante interessantes. Nós estivemos até no nosso Momento Ímpares, que é um projeto que nós temos com os jovens da nossa igreja, no início do mês, falando um pouquinho sobre a adoção, a perspectiva bíblica e teológica da adoção que muitas vezes nós não compreendemos. E creio que motivado por isso, ela acabou postando isso lá na sua página no Facebook. E tinha alguns dados interessantes, porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existe a expectativa quanto à adoção e existe a realidade quanto à adoção. E lá, alguns dados para que eu possa compartilhar com os irmãos. Na expectativa, 91% dos pais que procuram adotar uma criança só aceitam crianças até 6 anos. Mas a realidade vai mostrar que 92% das crianças que esperam a adoção têm entre 7 e 17 anos. Na expectativa, 68% dos pais que procuram adotar uma criança procuram crianças que não têm irmãos. A realidade é que 69% das crianças que estão para serem adotadas possuem um irmão ou mais. Lá naqueles dados ainda tinha mais um número interessante que aponta para a expectativa. 20% dos pais que querem adotar uma criança só aceitam adotar uma criança de pele branca. Mas 68%, a realidade, são negros e pardos. Isso me fez parar e pensar um pouquinho a perspectiva da doutrina bíblica da adoção. E como que essa doutrina, a doutrina bíblica da adoção, ela parte de uma perspectiva totalmente diferente da nossa perspectiva. Na adoção humana, o homem, vamos dizer assim, usualmente, adota quem tem as características que te agrada. O olho, a pele, às vezes
o contexto em que vive, sociocultural, enfim, N os motivos. Se você tiver um dia acesso ao controle nacional de adoção, você vai ver que você preenche uma ficha. E nessa ficha você coloca as características da criança que você quer adotar. E você pode colocar aquilo que você quiser. E aí, quando nós pensamos na perspectiva de Deus, nós vamos ver que Deus, ele não adota pessoas levando em conta as suas características. Pare para pensar. Que Deus Santo adotaria pecadores? Se Deus fosse colocar uma lista do que ele iria escolher para ser seu filho, o único que se encaixaria plenamente seria a pessoa de Jesus Cristo. E na perspectiva bíblica nós vamos ver que aqueles que estão em Cristo, mesmo sendo os mais miseráveis dos pecadores, ou até mesmo o pior de todos os pecadores, em Cristo Jesus, é adotado na família de Deus. Essa adoção, nós entendemos que ela é simultânea à regeneração, ou seja, na regeneração, Deus dá a natureza de filho de Deus, e na adoção, nós passamos a ter a posição de filho de Deus. Na ordem dos salutes, na ordem da salvação, nós entendemos que todos os justificados em Cristo são também adotados em Cristo. Um escritor, um teólogo, explica que regeneração tem a ver com a nossa mudança de natureza, justificação com a nossa mudança de situação ante a lei, santificação com a nossa mudança de caráter, e adoção com a mudança em nossa posição, ou seja, mudando de rejeitado, mudando de inimigo de Deus, para ser amado, e amado como filho de Deus. Na justificação, Deus me dá o direito de ser tratado como cidadão de honra, e na adoção, Ele me dá o direito de ser tratado como filho do rei. Dessa forma, de forma bem resumida, é como se fôssemos menores infratores, e nós seremos julgados, mas na hora de recebermos a pena, alguém, e esse alguém é Cristo Jesus, diz: eu vou pagar a pena no lugar deles, e isso acontece, e logo após o juiz supremo, Deus, resolve então nos adotar como seu filho, porque Cristo Jesus pagou a pena no nosso lugar. A Confissão de Fé no capítulo 12 atesta isso. Diz que todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. É por isso que essa doutrina da adoção é uma doutrina preciosa e bastante acalentadora, porque nos mostra que Deus vai um passo além de nos declarar justos. Ele faz questão não apenas de nos declarar justos, mas ao mesmo tempo de nos colocar na casa dele. A adoção é um ato de Deus, por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. Na adoção, Deus me trata como Ele trata o seu Filho perfeito, Jesus Cristo. E esta era uma verdade que os crentes, leitores de João, provavelmente em Éfeso, precisavam ler e ouvir. No decorrer dessa carta, João destaca que a igreja estava sendo atacada por falsos mestres e, consequentemente, por falsos ensinos. João então escreve essa carta tratando de assuntos como filiação na família de Deus, para restabelecer a confiança e fortalecer aqueles crentes na fé cristã. Sua grande ênfase nessa carta é as diferenças entre o genuíno e o falso cristão. E ao mesmo tempo ele nos mostra como que nós podemos identificar aquele que é genuinamente cristão e aquele que é um falso cristão. E para mostrar essa diferença entre crentes e não crentes, João usa o termo filhos de Deus. E o interessante nessa carta é que João não é politicamente correto. O apóstolo nos mostra que existe apenas dois tipos de filiação. Ou o homem é filho de Deus, ou o homem é filho do diabo. Ou o homem é filho de Deus, ou o homem é filho do diabo. João nessa carta usa a paternidade terrena como uma analogia
para enfatizar que, especificamente para o crente, existe uma herança espiritual e uma continuidade de vida entre Deus e seus filhos. É fato que João não usa o termo adoção, como o apóstolo Paulo usa bastante em suas cartas, mas ao falar sobre filiação divina do crente, ele destaca que ela só é possível por causa da fé em Jesus Cristo. De certa forma, o termo usado por João é até mesmo diferente daquele que é usado pelo apóstolo Paulo. Ele usa filiação divina e Paulo usa na perspectiva de adoção. Mas o fato é que ambos os apóstolos apontam para a mesma realidade. O crente, quando crê em Cristo, é justificado e por causa de Cristo passa a fazer parte da família de Deus. E eu quero nessa noite tratar com você as implicações a partir de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. As implicações dessa doutrina na minha vida e na sua vida. No versículo 1 nós vemos que a primeira implicação, a adoção implica em um ato de amor do Pai. João começa essa passagem com o imperativo, vede. E aqui ele chama a atenção dos seus leitores para aquilo que ele vai falar. E logo na sequência o que ele fala é sobre o amor do Pai. Este amor fascinava tanto João, que a expressão que ele usa aqui no grego é extremamente interessante. Ele usa uma expressão para demonstrar a sua admiração. No português, essa expressão traduzida por que grande amor, mas a expressão que grande no grego pode ser literalmente traduzido por como? De que país? É como se João dissesse, olha, o amor de Deus Pai é tão diferente do amor terreno, é tão estranho para a mente deste mundo, que ele está indagando. Será que ele veio de outro país? Este amor que causa espanto e admiração a João é dado gratuitamente àqueles que são chamados filhos de Deus. João, ao usar a expressão, nos tem concedido o Pai, no grego, denota um dom não merecido, afirmando assim a graciosidade deste espantoso amor. Os crentes haviam recebido o amor do Pai, com o propósito de serem chamados filhos de Deus. João, ainda enfatizando a graça de Deus, usa o verbo chamar, que está na voz passiva, ou seja, é o amor do Pai que chama livre e graciosamente homens pecadores, para fazer destes homens filhos de Deus. E esta ação graciosa do amor do Pai é ratificada pela expressão filhos de Deus. E aqui novamente no grego há um sentido extraordinário. No grego é literalmente crianças nascidas de Deus, apontando aqui para a ideia do novo nascimento. De certa forma, João destaca que aquele que nasceu de novo é filho de Deus. E é isso que causa espanto e admiração em João, no primeiro versículo, a ponto dele chamar a atenção dos seus leitores para aquilo que ele vai dizer. Deus nos amou graciosamente, sem ter nada em nós que merecesse o seu amor. Ele nos amou, Ele nos adotou em Cristo Jesus. O apóstolo deixa muito claro que o plano maravilhoso da salvação começa com o amor de Deus. E hoje, nós podemos ser chamados filhos de Deus, não por natureza, mas pela graça de Deus. O apóstolo ratifica que, de fato, quem é nascido de novo é filho de Deus. E filho de Deus aqui não é apenas uma referência nobre para o cristão, mas é uma realidade. Porém, o João argumenta que não se espera que o mundo entenda este relacionamento entre os filhos de Deus, os crentes, e Deus. E o interessante é que na parte B do versículo 1, é como se João nos desse uma prova objetiva daqueles que de fato são alvos desse amor
e são nascidos de novo. E a prova objetiva que João nos dá é a rejeição do mundo devido à paternidade divina dos crentes. O apóstolo destaca que o mundo não pode reconhecer a paternidade divina dos crentes porque não conhece a Deus. E o conhecer aqui é no sentido de experiência, no sentido de relacionamento com Deus. Isto é, o mundo não nos reconhece como filhos de Deus, porque não conhece a Cristo, porque não conhece o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus. De forma bem sucinta, João, maravilhado, destaca que a nossa filiação em Deus teve a sua origem no amor de Deus. Nossa filiação, nossa adoção por Deus em Cristo Jesus não teve como pressuposto o nosso caráter, nossas obras, nossa bondade, porque se fosse por causa disso, com certeza, nós não seríamos adotados por Deus em Cristo Jesus. No versículo 2, João nos mostra uma segunda implicação da adoção em Cristo Jesus. E ele vai nos mostrar que adoção implica em identificação com Cristo Jesus. João começa o versículo 2 ressaltando que os crentes são filhos de Deus já nesta vida terrena. O apóstolo repete que somos filhos de Deus, mas acrescenta que um elemento temporal, agora. Ao acrescentar esta partícula temporal, João estabelece um contraste entre o presente e o futuro dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, no presente, não se beneficiam plenamente de todas as bênçãos da redenção. Por isso João termina o versículo apontando para o futuro. Aquilo que haveremos de ser ainda não se manifestou. Ou seja, Deus apenas começou em nós a sua obra maravilhosa. E a seu tempo, Ele há de concluir. De forma bem resumida, João afirma neste versículo que a identificação do crente com Cristo é uma posse presente, bem como uma esperança futura. Porque já nesta vida terrena, podemos nos apropriar do direito de sermos filhos de Deus e obter essa segurança. Nós cantamos nessa noite, a última canção que cantamos, fala que nada nos arrancará das mãos de Deus. Nós já temos essa segurança. E em Cristo hoje, nós já podemos gozar de todos os privilégios de sermos filhos de Deus. Hoje podemos falar com Deus e nos referirmos a Ele como um Pai bom e amoroso. Hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos disciplina como um filho. Compartilhamos dos sofrimentos e da glória de Cristo. Todavia, João atesta que as bênçãos da adoção que experimentamos agora, hoje, é apenas o começo de algo ainda mais extraordinário. E a diferença fica evidente quando ele se manifestar. E aqui é fato que João, no contexto, aponta para a vinda, a volta de Jesus Cristo. Quando Cristo voltar, nós o veremos como Ele é. E finalmente seremos semelhantes a Ele. Não seremos iguais a Cristo, mas conformes à semelhança de Cristo, isto é, compartilharemos da sua imortalidade, da sua retidão, da sua santidade. Seremos conformes à semelhança de Cristo no sentido de que a imagem de Deus, maculada pela queda, será restaurada, pois a mesma foi restaurada em Cristo Jesus. Seremos conformes à semelhança de Cristo no sentido de que todos nós teremos o nosso corpo corruptível, teremos um corpo novo, um corpo glorificado, adequado para o céu. Na adoção, como filhos de Deus, por meio de Cristo, isso nos leva a entender que hoje nós desfrutamos apenas uma gotinha daquilo que na eternidade iremos desfrutar um oceano inteiro. A adoção é uma bênção presente, bem como uma esperança futura.
É uma bênção presente porque hoje já temos deslumbres dela, naquilo que vivemos, igual Cristo. Mas nós iremos ter a totalidade dela quando Cristo voltar. E aí sim, seremos totalmente identificados com Cristo Jesus. Quando seguimos dos versículos 3 até o versículo 6, João aponta para uma terceira implicação da adoção em Cristo Jesus. João vai nos mostrar que a adoção implica em um viver digno desta nova filiação. No versículo 3, João faz uma comparação entre o viver do crente como filho de Deus. Na verdade, do versículo 3 ao versículo 6, ele faz uma comparação entre o viver do crente como filho de Deus e do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. João diz que aquele que nele, Cristo, coloca a sua esperança, deve viver de forma pura como ele é puro. O crente vive na esperança de se tornar semelhante a Cristo, e quanto mais ele contempla essa verdade, mais se purifica do pecado. Por isso que João não diz aos crentes que vivem na esperança que precisam se purificar, ou devem se purificar, mas ele afirma, mostrando que isso acontece por uma necessidade intrínseca no crente. O apóstolo está simplesmente apontando que sobre a esperança nele, Cristo, que é puro, está alicerçada uma prática que brota constantemente de sermos iguais a ele. João aqui aponta o referencial a ser seguido pelo cristão como filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. E assim como Cristo é puro, os seus seguidores também devem ser puros. E de fato, o pensamento eu serei semelhante a Cristo, se esse pensamento estiver diante de nós em sua magnitude, desde já, não posso mais tolerar nada em minha pessoa que, sendo sujo, não combine com a pureza e com a santidade de Deus. A esperança de conformidade final com a semelhança moral de Cristo é uma forte motivação para a purificação moral e diligente aqui e agora por parte do cristão. De forma bem clara, João está levando os seus leitores e nós hoje a refletirem sobre a realidade de que a conduta deles seria uma evidência de que são verdadeiramente filhos de Deus, ou seria uma prova de que não são filhos de Deus, e sim filhos do diabo. A conduta do verdadeiro filho de Deus, como João nos mostra, deve ser um retrato do viver do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Uma vida centrada em Cristo faz com que o pecado nos seja repugnante e nós nos purificamos por rejeitá-lo. É por isso que nesse texto João fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas aquele que não nasceu de Deus, esse ama o pecado, esse é escravo do pecado, esse vive na prática do pecado. E uma vez que experimentamos o amor do Pai em Cristo, como filhos de Deus, que aguardamos ser conformes àquele que é puro, não desejamos mais viver em pecado. O que João vai nos mostrar aqui é que aquele que de fato é filho de Deus, odeia o pecado. O pecado na vida dele não é algo que ele pratica todos os dias, é um acidente. E acidente não acontece conosco todos os dias. Ao contrário, aquele que não é nascido de Deus, esse vive constantemente abraçado, amando o pecado, escravo do pecado. Meus irmãos, é isso que esse texto, de forma bem resumida, tem a nos explicar. Mas ao mesmo tempo, algumas implicações que quero pensar com você a partir desse texto, para que possamos colocar em prática aquilo que o texto tem a nos ensinar. E a primeira coisa que penso com você nessa noite, como implicação e aplicação desse texto, é que a doutrina da adoção corrige o nosso conceito de que todos os homens são filhos de Deus. João nos mostra que a paternidade divina dos crentes os fazem diferentes dos demais homens.
O apóstolo deixa muito claro em sua carta, e nessa passagem que nós lemos, que nem todos os homens são filhos de Deus. E por que estou falando isso? Porque a coisa mais comum que você escuta quando você vai evangelizar alguém, é alguém responder: olha, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus. Pode ser o cara mais picareta do mundo, pode ser o Odebrecht da vida. Ele vai falar: eu sou filho de Deus. E muitas vezes nós falamos: verdade. Verdade, você foi criado por Deus, então você é filho de Deus? Não. A Bíblia, ela faz uma distinção muito clara. E nós precisamos corrigir o conceito de que todos os homens são filhos de Deus, porque a Bíblia nos mostra que não. Não são todos os homens que podem ser chamados de filhos de Deus. E este erro acontece porque muitas vezes nós confundimos o amor de Deus por suas criaturas e o seu amor por seus filhos. O amor comum de Deus como Criador e sustentador da criação é demonstrado naquilo que nós entendemos como graça comum. Quando Deus abençoa crentes e não crentes com bênçãos como a chuva, o alimento, o ar que respiramos. Já o seu amor por seus filhos é demonstrado através da graça especial em Cristo Jesus. Por isso João nos mostra que somente quem crê em Cristo e confessa Cristo como seu Salvador pode de fato ser chamado de filho de Deus. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não confessaram Cristo, não podem ser chamados de filhos de Deus, porque não são adotados em sua família. Basta você dar uma lida na carta de Paulo, por exemplo, Efésios capítulo 2 e capítulo 5. Paulo vai nos dizer que aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não confessam a Cristo como seu Salvador, são chamados de filhos da ira, filhos da desobediência. 1 João capítulo 3, versículo 10, João vai dizer que aqueles que não professam a Cristo como seu Salvador são chamados de filho do diabo, filho do maligno. Nós temos que fazer essa distinção. E temos que corrigir este conceito de que, olha, Deus criou todo mundo, então Deus ama todo mundo, e todo mundo é filho de Deus, porque não. O aspecto de divisão entre criatura de Deus e filho de Deus está na cruz, está em confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se você que está aqui nessa noite ainda não fez isso, eu quero te dizer que você é apenas criatura de Deus. Você é alvo do amor comum de Deus por todas as suas criaturas, mas não do seu amor redentor, que só é possível através da vida e da obra de Cristo Jesus. A única forma de sermos chamados filhos de Deus, adotados da família de Deus, é através da pessoa, da obra do Filho perfeito, do Filho unigênito, Jesus Cristo. A doutrina da adoção também, uma segunda aplicação e implicação desse texto, nos ajuda a diferenciar o amor divino do amor humano. O amor humano, a maioria das vezes, é pautado pelo egoísmo, pelo pensamento de uma troca. Quando amamos os outros, esperamos que nos retribuam também esse amor. Mas eu quero lhe falar que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus jamais é egoísta. Deus, ao nos amar, Ele não ganha absolutamente nada. Nada. E esta percepção do amor de Deus deve nos confortar, porque é deste tipo de amor que nós precisamos. Precisamos de alguém que nos ame e que ao mesmo tempo, na verdade, não precise de nós. Deus tem esse tipo de amor em si mesmo, e foi isto que João apontou nesse texto que nós lemos, pois ele concede esse amor em abundância aos seus filhos pecadores, salvos e redimidos em Cristo Jesus. Nós não precisamos merecer o amor de Deus, nós não precisamos ser dignos do amor de Deus, nós não precisamos nos preocupar que o amor de Deus por nós dependa do nosso desempenho. E sabe por quê?
Porque o amor de Deus por nós é misericordioso. E essa é a única razão porque Ele nos adota em sua família. Deus não nos ama esperando algo em troca. Não. Eu estou com uma filha pequena em casa e como eu tenho visto isso. Como às vezes eu queria que ela retribuísse o amor parando de chorar de madrugada. Mas não para. Deus não age assim conosco. Deus não age assim conosco. Se o amor de Deus fosse baseado naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, meus queridos, o que estava reservado para nós era simplesmente a sua ira. Porque hoje mesmo, será que de alguma forma não ofendemos esse amor? Será que de alguma forma não confrontamos esse amor? Com o pensamento, com a palavra, com a ação? E João vai nos falar, as Escrituras vão nos mostrar, principalmente em Romanos, que sem ser levado pelo nosso amor, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou em Cristo Jesus. É deste amor que nós precisamos. É deste amor que nós necessitamos. Esse texto também nos ajuda a pensar em uma terceira implicação, que a doutrina da adoção nos desafia a imitar nosso Pai do céu em toda a nossa conduta. O tempo inteiro, a partir do versículo 3 em diante, João vai nos mostrar de forma bem categórica que aquele que é filho de Deus vive de acordo com esta nova filiação. E não pense que apenas João que fala sobre isso. Paulo em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Na liturgia, 1 Pedro que nós lemos, Pedro reflete essa mesma ideia quando diz: como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, e aqui está o imperativo: sede santos, porque eu sou santo. Tanto Paulo como Pedro, como João, perceberam que é natural para os filhos imitar os seus pais terrenos. Por isso, eles apelaram para esse senso natural que os filhos têm, a fim de nos lembrar que devemos também imitar o nosso Pai Celestial. Na verdade, imitar o nosso Pai Celestial deve ser algo que naturalmente desejemos fazer e tenhamos prazer nisso. Se Deus, nosso Pai Celestial, é santo, devemos também ser santos como filhos obedientes. Temos que ter sempre em mente que quando um incrédulo peca, é uma criatura pecando contra o Criador. Mas quando um cristão peca, é um filho pecando contra um Pai Celestial. Agostinho dizia que o pecado é um motivo de tristeza do nosso Pai. Por isso devemos ser santos, pois a santidade é o motivo da sua alegria. Meu irmão, compreenda nessa noite que santidade não é uma opção. Santidade não é igual você ir no McDonald's e escolher o combo que você quer, dizendo: olha, eu quero o combo da justificação, eu quero o combo das bênçãos, eu quero o combo da cura. Não, mas a santidade eu não quero. Não é opção. Santidade é um imperativo da vida cristã. Nosso Pai é santo e Ele nos salvou para nos tornar como Ele é. Toda forma de impureza faz parte da nossa vida pregressa. É por isso que agora nós devemos viver como filhos de Deus, criados segundo Deus em santidade. Por isso devemos nutrir uma paixão em nosso coração pela santidade em nosso viver diário. Ter paixão pela santidade é ter paixão para ser como Cristo.
É uma paixão para que Deus interrompa os efeitos da nossa queda em nosso viver diário. A adoção como filhos de Deus nos leva a desejar ardentemente ser santo como Ele é santo. Isto é, não apenas falar de santidade, mas vivê-la. O escritor do passado chamado Hayden Wilson Tozer dizia que santos não santos é a grande tragédia do cristianismo. Porque são filhos de Deus, que se declaram filhos de Deus, mas que não vivem como filhos de Deus. Nós devemos ser santos em todas as áreas da nossa vida. Santos em nossos pensamentos, santos em nosso falar, santo com os nossos olhos, desviando os nossos olhos daquilo que é pecaminoso, pernicioso. Devemos procurar a santidade em todas as nossas ações, reações, palavras, pensamentos e motivações. Não é algo que nós temos opção, é algo que João e que os demais apóstolos e o próprio Deus deixa para nós como um imperativo. Santidade é uma marca registrada daquele que de fato é filho de Deus. E a última aplicação que penso contigo nessa noite é que a doutrina da adoção nos mostra que, como filhos de Deus e herdeiros juntos com Cristo, temos o privilégio de compartilhar tanto de seu sofrimento como de sua glória posterior. É interessante que nesse texto que nós lemos, que estudamos nessa noite, aponta para duas realidades. Aponta para aquilo que somos hoje em Cristo e para aquilo que nós seremos na volta de Jesus Cristo. E isso aponta para duas realidades que Cristo experimentou e que nós, como filhos de Deus, em Cristo Jesus também experimentamos. Sofrimento e glória. Sofrimento e glória sempre fizeram parte da vida de todos os seres humanos. A presente existência é uma alternância entre esses dois polos em conflito. Porém, para o cristão, a vida cristã pode ser temperada com sofrimento, mas nós sabemos que caminha para a glória. Hoje pode ser que estejamos vertendo lágrimas amargas, mas em breve experimentaremos alegria indizível. O sofrimento e a glória são duas realidades que compartilhamos porque somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Quando lemos Lucas capítulo 24, versículo 26, diz assim: convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Deus também nos dá o privilégio de percorrer o mesmo caminho que Cristo percorreu. Hoje, nesta vida, suportamos o sofrimento, para que possamos também receber grande glória na vida por vir. Romanos 8, capítulo 8, versículo 17, afirma que se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meu irmão, pode ser que hoje você esteja debaixo de um céu de negras e densas nuvens, mas saiba que não será assim para sempre. O futuro que nos aguarda é de um céu azul, cheio de limpidez, que é trazido pela revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo. O cristão passa por sofrimento por viver em um mundo ainda debaixo da maldição de Deus por causa do pecado. Porém, o seu sofrimento é acompanhado da presença confortadora de Deus Pai. E eu creio que você, assim como eu, em meio ao sofrimento dessa existência caída em que nós estamos inseridos, já foi consolado por Deus de várias maneiras, de várias formas. Às vezes na leitura das Escrituras, às vezes na visita de um irmão da igreja, às vezes em momentos de culto, em oração, em louvor, em adoração ao Senhor. O fato é que os sofrimentos
cheios de consolação, são um prelúdio para o dia da glorificação que se dará em Cristo Jesus. O alívio que vem do conforto transbordante de Cristo é um anúncio claro de que o dia da plenitude da nossa redenção gloriosa está para chegar. Sofrer com Cristo e por Cristo hoje é uma bênção e não uma maldição, porque isso é um prelúdio daquilo que nos aguarda lá no futuro. Se hoje choramos, na eternidade não mais choraremos, porque todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Se hoje ficamos doentes, na eternidade não haverá mais doenças. Se sofremos com a perda de entes queridos, na eternidade a morte já não mais existirá. Se hoje somos perseguidos por causa do nome de Cristo, na eternidade os nossos perseguidores estarão debaixo da ira do juízo de Deus. Então Calvino afirmava que quando Deus nos adotou como seus filhos, seu desígnio era acalentar-nos, por assim dizer, em seu próprio seio. Por isso, descansemos como filhos adotados de Deus em Cristo Jesus. Descansemos nos braços do Deus eterno, imutável, glorioso, a rocha firme, eterno Deus. E é isso que nós iremos cantar com o grupo Celebrai, nessa canção em resposta a isso que nós pregamos. Quero convidar você a ficar em pé e juntos cantemos com os nossos irmãos do grupo Celebrai a canção Eterno.